Olá, gente, voltando com o nosso segundo horário com a aula de Geografia. Novamente, bom dia para aqueles que estão entrando agora na nossa segunda aula, certo? Então, os lugares e as paisagens na página 42 do livro de Geografia. Abram lá o livro. Página 42. Pronto, gente. Bom, quem colocou na página 42 está observando 4 imagens. A gente acha que não são 4 imagens porque elas estão um pouco separadinhas, certo? Então, na página 42 e 43 são 4 imagens. Observe os numerozinhos. Na imagem 1, o que é que vocês estão observando? Bom, gente, podemos observar na imagem 1 muitas montanhas, árvores, postes de energia, a passagem de um rio, certo? E agora na imagem 2? Bom, gente, na imagem 2 nós estamos também observando a passagem de um rio, a água aqui, não é? Algumas casas na beirada desse rio, certo? Dessa passagem e alguns postes. Na terceira imagem, o que é que vocês observam? Bom, gente, na terceira imagem a gente pode observar um lago grande ou um rio grande, certo? Atrás de vários prédios, casas, construções e várias outras coisas. E na quarta imagem? Gente, na quarta imagem nós podemos observar também a passagem de rio, certo? Onde se chama uma fábrica, uma construção aqui do lado. Tem umas casinhas tipo umas fazendas e algumas plantações, como vocês podem observar. Tem uma ponte aqui, os postes de energia também, certo? Como não pode faltar. E várias outras coisas, assim como plantas também, certo? Vamos lá para a página 44. Vamos conversar. Na imagem você vê várias paisagens. Elas são todas iguais? Sim ou não? Quem respondeu sim, diga o porquê. E quem respondeu não, também diga o porquê. O que as imagens mostram? O que cada imagem está mostrando? É igual a outra? A primeira é igual à segunda ou a terceira é igual à quarta? Pronto, vocês terminaram de responder? Ó, pra mim, é a minha resposta, né? Não é de vocês. As imagens, elas não são todas iguais. Por quê? Porque algumas imagens apresentam apenas a natureza, outras já vêm com prédios e casas, outras representam a passagem do rio e outras representam uma pequena cidade, uma pequena plantação e várias outras coisas.
a gente tem que aprender a diferença das coisas, certo? Então, não são todas iguais, porque cada uma apresenta algo diferente. Vamos descobrir. Primeira questão. Em quais cenas há menos pessoas? E em quais cenas há mais pessoas? O que existe nessas paisagens? Vamos ver, gente. Cadê as pessoas? Hã? Em quais cenas há menos pessoas? Na primeira? Vamos ver na primeira. Menos pessoas? Sim, isso. Na primeira e na segunda. Por quê? Porque aqui aparecem mais montanhas, poucas casas, a passagem dos rios. E em quais cenas há mais pessoas? Na terceira e na quarta, não é? Como vocês observaram. E o que existe nessas paisagens? O que existe nessas paisagens? Na primeira e na segunda, o que é que predomina? E na terceira e na quarta, o que é que predomina? Na primeira e na segunda está predominando o quê? A natureza, gente. Elementos naturais, certo? Então, elementos naturais são aqueles que são feitos ou criados pela natureza, como água, como as plantas que nascem, certo? E na terceira e na quarta são elementos o quê? Culturais. O que são elementos culturais? Elementos criados pelo homem. Elementos já mexidos pelas pessoas, certo? São as casas, os prédios, os postes de energia, o que mais? As indústrias e várias outras coisas. Então, a gente tem que saber a diferença entre elementos naturais e elementos culturais, certo? Ótimo. Quem terminou de responder? Fiquei falando e não perguntei. Pronto? Segunda questão. Escolha uma das cenas, imagine-se nesse lugar e descreva no caderno a paisagem, certo? Gente, vocês vão escolher uma imagem de 1 a 4, da página 42 e 43. Vocês vão se imaginar e vão falar no caderno de vocês. Se vocês estivessem lá, o que vocês estariam observando? O que é que ia chamar mais a atenção de vocês? Para o que é que vocês iriam olhar? O que é que vocês veriam de diferente ou de igual comparado com o habitat de vocês, assim, a casa, certo? Vamos lá, estou esperando vocês responderem. Para a gente poder continuar, certo? Esperando mais um pouquinho. O que é que vocês imaginam? Como é que iria ser lá? Seria que é bonito? O que é que vocês imaginem? Coloquem o pensamento de vocês e a imaginação para funcionar. O que é que teriam em cima das montanhas ou nas árvores? Ou nos prédios, se vocês tiverem escolhido imagens que contêm prédios, certo? Escrevam cada um no caderno de vocês, assim como fala a atividade 2.
Pronto? Agora a atividade, vamos concluir. Primeiro, para viver, as pessoas modificaram as paisagens que existiam nesses lugares. Na sua opinião, por que e para que elas fizeram isso? Bom, gente, como eu falei dos elementos naturais e dos elementos culturais são elementos criados pela natureza. E elementos culturais são aqueles mexidos pelo homem, ou seja, modificados pelos homens, certo? Então, o elemento cultural é aquele que é modificado, certo? Para viver, as pessoas modificaram a paisagem que existia nesses lugares. A sua opinião, por quê e para que elas fizeram isso? Por que elas modificaram a paisagem? Por que elas construíram casas e os prédios que tinham lá, onde tinham árvores, montanhas e várias outras coisas? Pronto, gente. Olha, deixa eu explicar pra vocês. Elas modificaram por quê? Porque quando a gente modifica uma coisa, é porque a gente quer utilizar, não é? Então, elas modificaram aquela paisagem, aquele elemento natural, para elas poderem viverem dentro. Ou seja, elas tiraram um elemento natural e colocaram a cultura delas, elemento cultural lá, modificaram, construíram uma casa para morar, construíram prédios para cuidar e várias outras coisas, certo? Então, na minha opinião, né? Na minha opinião, por que e para que elas fizeram isso? Para poder morar dentro, para fazer moradia, para várias outras coisas. Segundo, coloque uma folha de papel transparente sobre as cenas 3 e 4. Desenhe como seria a paisagem se as pessoas não tivessem ocupado esses espaços. É bem interessante essa atividade. Cole no caderno o desenho que você fez, certo, gente? Então, o que você vai fazer? Com a folha de papel transparente sobre as cenas 3 e sobre as cenas 4, desenhe como seria a paisagem se as pessoas não tivessem ocupado esses espaços. Ou seja, se você não tiver a folha transparente, o que é que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de papel e tentar retratar nessa folha de papel a imagem que você escolheu para poder representar bem melhor essa paisagem modificada. Você desenha, você observa que ela está modificada, certo? Ou seja, as mãos do homem construíram alguma coisa lá. Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar a folha de papel e tentar desenhar do mesmo jeitinho que está lá, só que como um elemento natural. Você vai pegar, vai desenhar como se não tivesse casas, como se não tivesse nenhuma construção feita pelo homem, certo? Algo totalmente natural. Se você não tiver o papel transparente, você pode pegar uma folha branca ou uma folha do seu caderno e retratar isso, certo? E a próxima. Imagine que um grupo resolveu ocupar uma dessas áreas naturais representadas nas imagens para construir uma indústria. Coloque uma folha de papel transparente sobre a cena e contorne essa área. O que essa ação causaria na paisagem natural? Responda no caderno. Da mesma forma que tem aqui na segunda questão. Você vai pegar o seu caderno novamente, a folha, certo? Então, você vai desenhar do jeito que está aqui, mas desenhando uma indústria. Você desenha aquela fumaça que sai por cima das indústrias que trabalham com vários tipos de coisas, certo, gente? Aí você tenta representar da melhor maneira a imagem que você tem e tenta modificá-la construindo uma indústria. Você vai falar perto dessa indústria, o que é que ela vai causar para a natureza, o que é que você vai tirar da natureza para poder construir ela lá, certo? Então, vocês realizem essas atividades do jeito que é para realizar. Se vocês não tiverem
papel transparente, vocês podem utilizar folhas do caderno ou folhas brancas, certo? Obrigada pela atenção. Já já que eu volto com a página 45, certo? Vamos para o próximo vídeo.